Livro, capítulo de número 6, Daniel na cova dos leões. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia e fala da ocasião em que o profeta Daniel, por professar a sua fé, por não desviar os seus objetivos em relação a Deus, ele foi lançado na cova dos leões. Essa passagem, o conteúdo desse capítulo é muito semelhante ao do capítulo 3, porque no capítulo 3, também por um ato de idolatria, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados na fornalha e Deus lhes deu o livramento. E aqui não é diferente. Também Daniel, por não obedecer à lei imposta, ele também será lançado na cova dos leões. Capítulo 6, verso 1 diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Vejamos, Daniel, nós sabemos, ele entrou na Babilônia ainda jovem. Ele pegou todo o Império Babilônico praticamente, todo o período do cativeiro de Judá, no caso, né? E aqui nós temos já a introdução no Império Persa. Aqui fala do rei Dario, do imperador Dario, sendo que Dario, ele não era persa, ele era medo, porque na verdade o império era dividido em 2 partes, era o Império Medo-Persa, porque era a Pérsia mais a Média. Então esse aqui, Dario, ele era corregente junto com Ciro, o Grande. E ele estava planejando constituir sobre todo o sistema o Daniel, porque o Daniel, ele por se destacar, ele queria uma administração fiel. E você sabe como é que funciona esse sistema. Quando você coloca uma pessoa que não é corrupta no comando, automaticamente os corruptos, eles se sentem agredidos diretamente. É o que aconteceu aqui. Quando a cogitação de Dario em colocar Daniel como sendo superior a todos, despertará nos seus adversários uma raiva, e eles vão tramar para justamente acusá-lo de alguma coisa. Verso 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Quer dizer, era impecável, não tinha nenhum vício nem dolo. Ele era simplesmente impecável. Por isso que Dario, vendo a atuação de Daniel, queria constituí-lo sobre todo o reino. Ele, na verdade, seria um terceiro, um terceiro dominador. Seria ele aquele que administraria todo o reino para que não houvesse dano. Isso causou nos seus adversários uma raiva, e eles criaram alguma coisa, teriam que criar alguma coisa para incriminar Daniel. 5. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Tipo o seguinte, se ele não vacila em nada, só tem uma forma: nós temos que pegá-lo dentro da lei do Deus dele. 6. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente, que é uma forma de saudação, desejando vida longa. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Veja que aqui eles tramaram alguma coisa muito interessante, negativamente interessante, que era um propósito de ninguém fazer oração para ninguém, rogar a nada a não ser ao imperador. E isso aqui era uma estratégia para pegar Daniel, que servia a Deus, e automaticamente ficaria ali forçado a quebrar ou a lei de Deus ou a lei do rei. E ali foi o esquema montado. Verso 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada,
conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Vejamos, o rei Dario ele foi induzido, ele foi enganado. Ele não sabia a profundidade do propósito que eles estavam tramando. Então ele assina o documento que, segundo a lei dos medos e dos persas, não podia ser revogado, ou seja, não podia voltar atrás. Não poderia ser anulado. E ali Daniel seria apanhado. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, e com certeza Daniel já percebeu que havia uma falcatrua ali por trás, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esta prática de orar em direção a Jerusalém justamente foi instituída por Salomão quando ele construiu o templo, lá em Sião. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 44 e 48, fala a respeito disso. E aqueles que estavam no cativeiro, que eram fiéis ao Senhor, eles costumavam 3 vezes ao dia se voltarem para o lado, para a direção de Jerusalém, e realizavam suas orações 3 vezes ao dia. Essas orações eram realizadas, a primeira às 9 da manhã, que equivalia ao sacrifício da manhã, às 15 horas, que equivalia ao sacrifício da tarde, e às 18 horas aproximadamente, que era na viração do dia. Então, nesses 3 momentos, Daniel orava e clamava ao Deus Criador, ao Deus de Israel. 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Deram um flagrante ali no Daniel, né? Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Veja a astúcia, a sagacidade desses homens. Eles, na verdade, forjaram, tramaram, fizeram Dario assinar, e agora colocam a situação para Dario, e ele, na verdade, não sabia o que estava acontecendo por trás. Aí sim, eles vão colocar agora no 13, ó. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha a intriga, hein? Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro de seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Porque a jogada foi muito bem arquitetada, muito bem forjada. E o rei Dario, que não é bobo nem nada, ele sabia. Eles estão querendo impedir que Daniel governe sobre eles, porque automaticamente todas as falcatruas que existiam seriam desarmadas. Então Daniel ali, ele estava cumprindo a lei do seu Deus, não estava afrontando a Dario. Quando Dario percebeu, ele tentou voltar, mas não dava. Porque a lei dos medos e dos persas não podia retroagir, não podia retroceder, não podia voltar atrás. 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Pressionaram Dario. Eles pressionaram Dario. Eles estão dizendo: olha, você não pode mudar, rei. Porque se mudar, tu está quebrando a lei. Quer dizer, eles forjaram e encostaram Dario na parede. É mais ou menos o que aconteceu com Jesus na ocasião em que os judeus entregaram Jesus a Pilatos e Pilatos queria soltar. Os judeus forçaram a barra para cima dele, dizendo: se você é amigo dele, é inimigo de César. Quer dizer, fazendo uma intriga, mais ou menos assim, ó. 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Mais ou menos o seguinte: se você entrou nessa furada por causa desse teu Deus, e se ele é verdadeiro, ele te livrará. Ou seja, Daniel está sentindo que o Deus de Daniel é a única solução para ele, ó. 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. A cova é um buraco.
E o rei a selou com o seu anel e com o anel de seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Quando fala colocar uma pedra, fecharam a boca da cova. E quando fala selar com o anel, é porque o anel era o selo, o anel das autoridades, do imperador e dos grandes. Ali naquele anel possuía insígnias que automaticamente mostravam a autoridade de cada um deles, o seu domínio e o seu cargo de uma forma geral. Ou seja, quando diz que foi selado com o anel do rei dos grandes, moral da história, foi um documento, ou seja, uma cerimônia autenticada pelo imperador e pelos grandes. 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Quer dizer, o rei muito penalizado, aquela noite não comeu, não bebeu, não ouviu música, nada. Simplesmente ficou acordado até o amanhecer. 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, tipo assim, temendo que o pior tivesse acontecido. Pela lógica, tinha 100% de dar errado isso aqui, né? E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Veja que a tendência de Dario, sempre colocando o Deus que ele serve, né? O Deus vivo, a quem tu serves. Então quer dizer, ele tem te livrado, Daniel? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Veja que Daniel, em momento algum, ele se torna arrogante. Não, ele mantém a sua humilhação, a sua humildade. Aí ele fala: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, quer dizer, inocente diante de Deus. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E veja que Daniel quebrou a lei dos medos e dos persas. Humanamente falando, ele falava assim, não, ele não pecou contra Deus, mas pecou contra a lei da Pérsia, do medo persa. Não, ele não pecou. Veja que aqui nem contra a lei ele pecou, porque aquilo não foi uma lei, aquilo foi uma coisa forjada pelos inimigos dele. Então, perante Deus, ele estava simplesmente 0-0, estava quite. 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Veja que a ênfase toda é a confiança 100% em Deus. E o próprio Dario verificou isso, 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Veja, em contrapartida ao livramento de Daniel, já esses daqui, antes de chegarem ao chão, os leões já tinham agarrado e estraçalhado. Até porque os leões famintos não comeram Daniel, ficaram jejuando também a noite inteira. Que aqui jejuaram quem? Jejuaram os leões, Daniel e Dario. Então eles aqui, eles automaticamente estavam famintos. Quando eles desceram, eles simplesmente devoraram. 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Ele fez um edito real. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. Permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim, quer dizer, para sempre. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então quer dizer, aqui você vê que Dario, ele faz uma declaração bem enfática, no sentido de engrandecer e enaltecer o Deus de Daniel, reconhecendo-o, sendo ele o maior de todos. E no 28, já é um fato mais histórico. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Mas lembrando
Dario e Ciro, um não precedeu o outro, um não antecedeu o outro, não. É que Dario e Ciro, eles estavam paralelos, porque enquanto Dario, ele era o Medo, Ciro, ele era o Persa. E detalhe, Daniel aqui está com a idade de em torno de 80 anos para frente. Por que isso? Ele foi para a Babilônia com mais ou menos 17 anos de idade, 16, 17 anos, na primeira turma de 606, ok? E aqui você tem o retorno do cativeiro, que já estava acontecendo. E esse retorno do cativeiro aconteceu em torno de 539, 536, até 536, entre 539 e 36. É porque tem uma variação aí de estudos, né? Mas a verdade ele pegou todo o período do cativeiro de Israel. Então, na verdade, ele teria o quê? Os 70 anos. 70 anos. Como ele foi para o cativeiro com mais ou menos uns 16, 17, era adolescente ainda, jovem, então você coloca em cima dos 70 mais uns 10, vai dar 80 e alguma coisa. Ele já estava bem cascudinho aqui, né? Porque lendo a pessoa não tem essa noção. Esse Daniel da Cova dos Leões é um Daniel já idoso, já terceira idade. Não é aquele Daniel lá do capítulo 1, capítulo 2 do livro, até porque lá era o Império Babilônico, aqui é o persa. Agora o grande ponto interessante é que mudaram-se os impérios, mas Daniel permanecia sempre na cabeça, sempre colado com os imperadores, porque na verdade ele era um representante de Deus perante esses reis, perante estas cortes, ou melhor, essas cortes, no caso, a babilônica e a persa, medo-persa, né? Então nós terminamos aqui Daniel, capítulo de número 6.